Boa, boa, olha nós novamente falando de um tema forte, consciente, e o nosso convidado aqui, a bancada está recheada de informações precisas para a tua saúde. Hoje a gente vai falar de um tema que muita gente evita, mas que está transformando vidas de forma profunda e real. Reposição hormonal, emagrecimento com saúde, performance são assuntos que geram dúvidas, medo, expectativa e muitas vezes preconceito. Mas quem está aqui com a gente é referência no assunto. Médico, mentor e apaixonado por ver vidas recuperadas de verdade. Bem-vindo ao Consciência Pod, Dr. Guilherme Queda. Obrigado. Obrigado pelo convite aceito. É uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um conhecimento aí, tudo baseado em ciência, em evidência científica. Espero poder agregar muito conhecimento aí para essa plateia maravilhosa. Obrigado, doutor Guilherme, por estar aqui com a gente, para a gente fazer uma consulta aqui. Uma consulta grátis, vamos dizer assim, mas qualquer coisa cobra no final ali, tá bom? Tá. Aí depois tem um retorno, não é mesmo? Ô doutor, é verdade ou modinha a reposição hormonal na atualidade? Então, extremamente necessária para quem tem necessidade, né? Eu falo que a terapia hormonal, ela te dá longevidade, te dá vitalidade, né? Ela não é um atalho, mas é um pilar principal da vitalidade do ser humano, tanto no público masculino quanto no público feminino. Agora, eu acredito que é um termo muito banalizado, porque na hora que fala de reposição hormonal, os próprios profissionais hoje em dia também acabam se confundindo o que de fato é uma reposição hormonal e o que não é. Porque existe dosagens assertivas para que seja uma reposição hormonal e existe também contexto que realmente o paciente esteja precisando da reposição hormonal. Então não é qualquer paciente que chega lá que vai precisar utilizar uma testosterona, que vai precisar utilizar um estradiol, uma progesterona e por aí diante. Então, cabe o profissional ser extremamente capacitado para analisar o contexto e se realmente o paciente ele não tem a produção de forma fisiológica ali para estar utilizando a terapia de reposição hormonal. Isso mais no público masculino, né? Porque explicando também sobre o público feminino, já muda um pouco a história. Porque o público feminino ele tem falecimento do ovário, né? Então, a mulher, de fato, uma hora ela vai necessitar da reposição hormonal. Por quê? Na hora que ela chega na menopausa, que lembrando, são 12 meses consecutivos, é quando ela já devia ter iniciado a reposição hormonal. Hoje já tem vários estudos, evidências científicas que mostram que a terapia de reposição hormonal feminina feita de forma precoce, ela previne doenças, riscos de doenças cardiovasculares, doenças do sistema nervoso central. Então, hoje a mulher é um gênero ali que precisa necessariamente estar fazendo a reposição hormonal. Só a ressalva para pacientes ali que têm algum tipo de câncer, né? Nessas pacientes, sim, precisam ser previamente analisadas, minuciosamente analisadas, para que caiba a reposição hormonal ou não. É porque hoje, né, todo mundo fala de testosterona e hormônios, então isso é ciência, ou não é modinha, é uma ciência diretamente, é o que o senhor acabou de explicar aqui, né? Sim, igual eu volto a falar, né, porque para a mulher, realmente ela necessita. O hormônio essencial para a mulher é o estradiol. A mulher não pode ficar sem estradiol. E quando você tem o falecimento ovariano, o ovário da mulher ela produz a testosterona para da testosterona ser convertida em estradiol. Então, se você tem o falecimento ovariano, você não tem essa conversão oriunda da testosterona que é produzida nos ovários das mulheres. Então, quando você chega na menopausa, você cessa a produção hormonal em até 95% de estradiol. E visto que o hormônio essencial da mulher é o estradiol, eu preciso fazer a reposição hormonal nessa mulher. E como eu havia dito com vocês, a conversa que a gente estava tendo, né? As mulheres foi um público ali negligenciado porque há 2 décadas, a partir de 2002, um estudo que foi muito relevante naquela época, um estudo WHI que tinha tudo para ser bom, foi um estudo multicêntrico, um estudo muito grande, envolveu mais de 200 mil mulheres, mas teve 3 grandes erros, né? O desfecho dele foi muito ruim, que a mulher teve constatado um risco de doença cardiovascular e o risco de câncer de mama elevado, porém eles tiveram esses 3 grandes erros e isso perpetuou 2 décadas. E só agora, em 2020, a gente começou a ver esses erros
e ver que estava totalmente errado o estudo por conta desses erros. E quais foram esses 3 erros? É a via que foi feito o hormônio, o tipo de hormônio, que foi estrogênio equino conjugado, era da urina do gado, e a idade das mulheres também era uma idade de 65 anos. Então, o que acontece? Existe uma janela terapêutica para se iniciar a reposição hormonal feminina. E qual que é essa janela terapêutica? Essa janela de segurança para iniciar? São 10 anos pós-menopausa. E lembrando de novo vocês, menopausa são 12 meses consecutivos sem menstruar. Então, por isso que são muitas nuances que você tem que analisar com profundidade, com extrema capacidade, para você conseguir assegurar a sua paciente e que ela deve sim fazer a reposição hormonal, né? Que esses estudos já foram questionados e viram os grandes erros, onde estavam ali os erros, e hoje então até os profissionais que estudam, que se capacitam e se atualizam ali diariamente, conseguem enxergar isso e conseguem dar esse respaldo de segurança para o público feminino e ela ter a qualidade de vida, ter a prevenção de risco de doenças cardiovasculares, do sistema nervoso central e daí por diante. Eu já vou te passar. O que mais te incomoda nessas críticas que recebe sobre modulação hormonal? Cara, eu acredito assim que é as análises rasas, né? O que eu vejo muito hoje, até o profissional, ele ouve aqui e já repassa aqui. Então é uma análise muito superficial, é aquela orelhada, é aquela vocamanada, e ele não analisa profundamente da onde está vindo aquela informação que chegou até o ouvido dele. Entendeu? E são com essas análises rasas que perpetua uma mentira, uma farsa, entendeu? E que às vezes profissionais que trabalham com seriedade, que estudam, que se atualizam todo santo dia, acabam sendo prejudicados por esses profissionais que têm essas análises rasas e acabam perpetuando informações equivocadas. Uma curiosidade, quais os sintomas que as pessoas, o homem ou a mulher, começa a sentir que ele precisa fazer uma reposição hormonal ou se as coisas não estão indo muito bem? E geralmente qual a idade que isso começa a acontecer ali, esses sintomas, né? Começa a aparecer. Uhum. Vamos por parte então. Vamos primeiro a mulher, aí depois a gente fala um pouco do homem, tá? A gente falou bastante da mulher, vamos aproveitar aqui o gancho. A mulher, o que acontece? Hoje os estudos enfatizam que a partir dos 35 anos de idade, a mulher já tem que ter essa informação, né? Então os ginecologistas, igual a área que vocês falaram, pô, qual área que você trabalha? A gente acaba adentrando em muitas áreas porque envolve muitas áreas. É uma medicina, não gosto muito desse termo pelo charlatanismo, mas é uma medicina integrativa, entendeu? Que a gente precisa saber de várias áreas. Então a partir dos 35 anos, a mulher precisa ter essa consciência do quê? De um ressecamento vaginal, de um calorão, de um fogacho, de um distúrbio de insônia, tanto de continuidade quanto de latência. Latência, lembrando que é a indução, né, de sono. Um estômago mais alto, uma alteração de deposição de gordura. A mulher, ela é o quê? Ela deposita gordura na região glúteo-femoral, né? É o certo dela, é o fisiológico dela. A partir do momento que ela começa a faltar com hormônio, ela começa a depositar na região abdominal. Então, essas sintomatologias, elas já devem ter o conhecimento para começar a análise a partir dos 35, 40 anos de idade. Porque é daí que a gente vai começar a reposição hormonal. Entendeu? E alteração de humor também. Alteração de humor é muito grave. A mulher começa... A mulher... Eu recebo hoje pacientes que chegam lá e falam: eu não estou me reconhecendo mais. O meu marido fala que não está me reconhecendo mais. Então, é algo muito doloroso. E ela começa a achar que o quê? Que ela tem problema psiquiátrico, que é uma ansiedade, que é uma depressão, que é um TAB, um transtorno bipolar. E na verdade não é. Na verdade é uma coisa simples. É estradiol, progesterona e talvez testosterona. Entendeu? Então, o que acontece? Os especialistas, às vezes, eles vê só aquilo, né? Eles têm ali a visão muito reta e não aquela visão horizontal. Essa visão mais integrativa. E acabam tratando como se fosse uma ansiedade, uma depressão. Aí enche a mulher de estalopram, de desvenlafaxina, de sertralina, quando na verdade não era isso. Entendeu? Então por isso que a orientação que eu dou é essa. A partir dos 35 anos, procurem sobre os sinais, sintomas de menopausa, de climatério, porque é a partir desse momento que as mulheres precisam começar a abrir os olhos e buscar ajuda. Porque é daí que ela vai prevenir as doenças mais complicadas ali das idades mais avançadas. Agora o homem. O homem, a partir dos 40 anos de idade, começa o decréscimo ali de 1% de testosterona. Né?
Só que o homem, ele não tem falecimento do testículo. O homem não tem isso, não é fisiológico do homem. Então o homem, eu recebo hoje homens com 50, 55, 60 anos com uma testosterona ainda de 600, 650, entendeu? Então a testosterona é muito boa. Então o homem, não necessariamente ele vai precisar de uma terapia de repouso hormonal, né? Com ressalvas aquele homem que, pô, ele tá se sentindo que tá performando pouco, tá faltando execução, tá faltando disposição, mas aí é aquilo que eu falei para vocês, já não é uma terapia de repouso hormonal. Se o homem chega ali nos níveis fisiológicos, que é o quê? De 350 a 1000 nanogramas por decilitro, e eu quero colocar mais testosterona, eu já não estou fazendo reposição. Só fazendo uma ressalva, quando o senhor fala esse termo, faltando bate-pronto mesmo. Faltando aquele empurrão, né? Andando com a cabeça meio baixa. Vai levar a consciência aqui, faltando aquele empurrão. Não, mas é exatamente isso. O homem, né? O homem, a virilidade do homem, o masculino ali, ele por natureza, né? O homem, quando começa a ter essa decadência aí, ele fica frustrado, né? Não, e às vezes não é testosterona, né? Mas às vezes a gente pega o quê? Uma rotina de ansiedade, de estresse, de muito trabalho, de muita responsabilidade, daquele peso nas costas dele, pô, de ele ser o macho alfa, de comandar, entendeu? E aí pode acabar repercutindo em baixa produção de testosterona? Até pode, mas às vezes não é só testosterona. Às vezes todo esse lance de estresse e ansiedade, o estresse é o quê? É inflamação. O que é inflamação? Porque todo mundo fala sobre inflamação. Né? Hoje, como que você definiria inflamação? O que vem na sua cabeça? Tipo algo ali querendo estourar na pele, uma disfunção. Né? Uma disfunção. Exato. Então eu sempre explico para meus alunos, para mentorados, que inflamação é o quê? Perda de função celular. Só que aí essa perda de função celular pode ser ocular, pode ser testicular, que aí vem a baixa de produção de testosterona, pode ser pancreática, vem uma diabetes, pode ser vascular, vem uma hipertensão, entendeu? Então, o que é o estresse? O que é a falta de sono que gera o estresse? Pode gerar uma inflamação que pode repercutir com esses sinais e sintomas por gerar essa disfunção celular propriamente em algum sistema, entendeu? Então, e aí é aquilo, a gente precisa ver se realmente precisa solicitar os exames para que a gente veja se o homem está hipogonádico, né? Hipogonadismo é o quê? É a baixa produção de testosterona, para ver se eu vou repor ou se ele não tem necessidade, né? E hoje tem muitos que ainda trabalham com uma reposição, não reposição, com uma modulação de testosterona um pouco a mais, que também não, na verdade, não é permitido, né? Mas a gente sabe que isso rola também, e queira ou não queira, lógico que aumenta o desempenho, né? Então, eu acredito que tem que deixar bem claro para o público o que de fato é a reposição, que é quando o homem está abaixo de 350 nanogramas por decilitro, com 2 exames confirmatórios, aí sim ele está hipogonádico. E além disso, ainda tem mais um caminho antes de você começar a repouso hormonal. Eu preciso pesquisar como que está esse eixo central dele. Então, como que está o eixo central? O eixo central, galera, a gente vê pelo LH e FSH, né? E dali, se eu tenho um LH e FSH mais baixo, eu tenho reserva testicular. Se eu tenho reserva testicular, eu posso dar um peteleco nesse eixo central para ele voltar a tentar produzir testosterona. Então, além disso, eu tenho um caminho anterior a não ainda, de fato, colocar testosterona no homem. Fazer o próprio corpo dele... Exatamente. Transformar ali aquela matéria-prima, vamos dizer assim, a grosso modo, que tá ali nele, mas... Isso, tá faltando um estímulo. Tá faltando um empurrão. Ô, doutor... Quer continuar? Sobre emagrecimento com saúde. Existe fórmula mágica para emagrecer? Ou as pessoas estão sendo iludidas? Porque o tema, né? Emagrecer, esse famoso tema. Eu sempre falo assim, que emagrecer é perda de tecido adiposo, né? A pessoa, ela confunde, hoje o público confunde muito em emagrecer, perda de peso. Não é de fato isso, né? O emagrecimento, ele é o quê? Ele é perda de tecido adiposo. E fórmula mágica não existe. Agora, existe uma fórmula que dá certo, que é o quê? O déficit calórico. Então, é mecânica, é física, né? Você precisa o quê? Ingerir menos do que você gasta. Exato. Então, você tem o quê? 1,80 mais ou menos? Supondo que a sua taxa metabólica basal, que é a TMB, né? Que é o que você necessita só para sobreviver, só para manter seus órgãos ali funcionantes. Sejam uns 1.800 quilocalorias. Mais uma atividade diária, que é o NEAT,
né, que não é atividade física, que é você andar, fazer os trabalhos do dia a dia, coloca mais umas 300, dá 2.100. Então, ele gasta de energia total 2.100 quilocalorias. Para ele emagrecer, ele precisa consumir menos calorias que 2.100. Entendeu? E é isso. E o que acontece também? Olha que conta doida. 1 kg de gordura são 7.700 quilocalorias. Então, assim, para você perder 1 kg de gordura de fato, você precisa fazer uma deficiência calórica de 7.000 quilocalorias aproximadamente. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem perdas. Hoje, no consultório, a gente tem muitas perdas expressivas. A gente faz mais de um ano que eu não tenho resultados negativos. Mas eu explico para o paciente, cara, você não perdeu só gordura. Você está perdendo água e parte hormonal também. Porque é quase impossível. Eu tive um paciente que perdeu 5,2 kg de balança numa semana. Entendeu? Mas é impossível ser de gordura. Falando assim, então, quem foi ruim na escola em matemática tá ferrado, né? Aí ele vai pode até estar engordando, né? Pode estar até engordando. Porque a matemática se faz presente aí nessa análise. Exato. E assim, é até mais profundo, viu? Porque não só matemática, mas às vezes você pega esses aplicativos, Fat Secret, tem mais um monte aí de aplicativos que eles fazem a contagem calórica, né? Mas não de fato, vamos supor, um ovo que eu faço é diferente do tanto de óleo, às vezes, que você coloca, né? Um ovo frito. Então é uma média. Então o que a gente sempre faz também? A gente coloca uma média para baixo. Por quê? Eu não sei como é subjetivo o fio de azeite que ele vai usar no ovo dele, entendeu? Então assim, é um pouco mais profundo também. E adentrando um pouco mais sobre emagrecimento também, a gente hoje tem muito efeito rebote, né? Que é aquele cara que ele sempre perde peso, volta peso, perde peso. E isso é complicado. Por quê? Na maioria das vezes esse paciente ele fez a perda de peso dele sem orientação nenhuma, sem acompanhamento médico nenhum. E o que acontece nesses casos? Ele acaba perdendo peso oriundo da massa muscular. E a taxa metabólica basal dele acaba decaindo muito. E aí tá um desafio, porque não são os protocolos que os profissionais aí andam aprendendo de final de semana que vai dar certo. Por quê? Às vezes o paciente ele tá com uma TMB, a sua prevista seria 1.800. Só que de você estar fazendo isso, esse efeito rebote, de estar perdendo peso, ganhando peso, perdendo peso, você definhando sua massa muscular, a sua taxa metabólica basal, que era para ser 1.800, passa a ser 1.000. Então mesmo eu colocando uma dieta de 1.000 quilocalorias, às vezes você não vai estar perdendo. Então, de fato, tem pessoas que falam, eu não estou comendo nada e não estou emagrecendo. Acontece, cara. Acontece. Por quê? É aquilo, é o emagrecimento que a gente precisa ter um olhar mais profundo. Tem mais nuances ali que a gente precisa analisar, com dados que hoje eu falo que um principal exame, que foi uma virada de chave ali no consultório também, foi a calorimetria indireta. O que é esse exame? Ele é o exame padrão ouro para analisar a taxa metabólica basal sua. Por quê? Aquela TMB que sai na Embody, que sai nas bipedâncias, é uma corrente elétrica. Ela não está medindo, ela não está mensurando de fato a troca gasosa, que é dali que vem a conversão energética, a queima energética do seu corpo. E aí a gente fez o quê? Eu fui atrás desse exame, trouxe para a clínica por conta disso, para ter assertividade no seu déficit calórico. Então hoje o paciente chega na clínica, eu falo para ele, cara, você consegue perder 6 quilos em um mês, se você fizer 90% desse plano alimentar aqui. Por quê? Só TMB é isso, eu coloquei 5 atividades físicas para você, e nesse exame sai a contagem calórica, a queima calórica que ele tem num ciclismo, numa caminhada, numa academia. Então a conta fecha. Fala, cara, dá para você perder isso, agora só depende de você. O a mais que você perder não vai ser de gordura, vai ser de água, relação hormonal. Mas o mínimo que você perde é isso. Então por isso que hoje a gente tem programas de 8, 12 semanas ali, que eu falo pro paciente, cara, eu garanto o meu resultado se você fizer 85% do que eu tô falando aqui para você. E a gente garante mesmo, entendeu? Hoje, nas 12 semanas, a menor perda de gordura que a gente teve foram 9 quilos. Porque, de fato, a gente, o que é ali? O paciente, ele também passa, ele tem um acompanhamento semanal com a minha equipe. Então, só que a gente pega no colo o paciente e fala, cara, você só não vai dar resultado se você não quiser. Se você não quiser, muito. Então, esse acompanhamento médico aí, ele pode sentir a diferença em quanto tempo, mais ou menos? Físico e mentalmente? Cara, 2 semanas. 2 semanas a gente... E é 2 semanas mesmo porque já começa a perder medida, a disposição já volta. Então, assim,
E todo ser humano, ele vai se motivar pelo quê? Pelo resultado. E foi isso. Lá na clínica, o que eu aprendi de mais valioso, eu acho, nesse meio tempo, é não ficar tão engessado em protocolos. Entendeu? Então eu preciso ouvir você, eu preciso ouvir seu contexto, eu preciso ouvir sua rotina. Para aí sim conseguir o quê? Te dar o resultado mais rápido sem tirar sua saúde, é dando sua saúde. Entendeu? E com esse método pendular que a gente tem, flexível que a gente tem, eu consigo obter esses resultados. É uma consultoria mesmo, né? Uma Sim. Consultoria analisando o dia a Exato. dia. E assim, porque o objetivo é natural ali. Porque é uma promessa forte, né? Sim. Uma promessa em 2 semanas, ter resultados assim. E é natural que a quantidade de pacientes que eu tenho acompanhado o doutor atende, de nomes aí, com certeza essa prioridade aí que o doutor tem de pegar no colo e fazer valer com a equipe, né? Não, e quem está muito próximo de mim sabe da minha cultura, né? Eu tenho uma cultura de ser obcecado por resultado. Então, a questão de que eu trabalho também de área de alta performance é isso. Alta performance não é a ausência de doença, é o quanto que você consegue extrair de execução daquele seu paciente, de você, entendeu? E é isso que eu busco ali. Na hora que o paciente ele senta na minha frente, eu quero extrair o máximo do seu potencial biológico. Então, assim, eu sigo meus pacientes nas redes, eu faço minha equipe seguir meus pacientes nas redes, porque se o cara tá vacilando, porra, ele vai tomar uma chamada. Fato, entendeu? Fato. Comigo não tem essa. Então, assim, a gente é obcecado pelo resultado porque é meu trabalho em jogo também. Bora! Não existe fórmula mágica, né? Tem a questão dos hábitos, né? Tem que mudar os hábitos. Sim. Uma alimentação mais saudável, pelo que eu percebi, né? Claramente. Tem também a questão da atividade física, né? A pessoa se envolver com uma queima calórica, né? Igual é isso que vai consolidar o resultado, entendeu? E também com essa questão de exames, né? Para ver o que está deficiente, o que não está, né? E agora, queria saber, assim, tá muito na moda a questão das canetas, né? O Ozempic, Mounjaro, né? A cirurgia bariátrica, eu acho que já virou passado. Eu acho que tem casos que é necessário ainda o uso dessas canetas, né? Às vezes a pessoa tá com uma obesidade mórbida, que é até difícil ela andar. Não sei se o doutor já teve casos assim. O que eu tive de mais peso foi uns 175 quilos. Só que foi um paciente também assim que não conseguiu aderir o tratamento inteiro por objeção de custos mesmo, né? Por mais que quem é meu paciente sabe o tanto que eu brigo ali para o paciente continuar, e não falo brigando com o paciente, mas brigo com a gestão para que a gente consiga dar oportunidade para ele continuar, mas foi um paciente que a gente tirou dele aí 15 quilos e ele não conseguiu dar continuidade, entendeu? Uma pena. Mas assim, voltando, é uma moda que pegou por conta de realmente dar resultado, né? E os resultados são reais. Temos evidências científicas muito vastas que comprovam esses resultados. E a gente vê ali a ferramenta mesmo de ouro quando a gente introduz os pacientes. De fato, é muito. Eu falo que realmente vai acabar, a gente está entrando para acabar a cirurgia bariátrica, por quê? A cirurgia bariátrica ela passa a ter muito mais riscos, né? Uma sedação geral, aí então você pode ter uma depressão respiratória, uma parada cardíaca. Então você tem muito mais risco iminente do que uma morte, né? Uma morte ali súbita. Já com as canetas você tem muito mais segurança. Pode demorar um pouco mais? Pode. Mas o que você de fato também ganha é essa questão de reeducação, né? Porque o que acontece muito na bariátrica? Você vai, dorme e acorda sem 30 quilos. O que você aprendeu? Então, lembrando que muito da questão da comida, da relação comportamental que o paciente tem com a comida, pode ser o quê? Uma ansiedade, pode ser uma fuga, pode ser uma recompensa, pode ser um hábito, pode ser um ciclo vicioso. E isso tudo ele não vai aprender. Agora, aonde que ele vai depositar esses cinco fatores na vida dele? Aí começa a aprender para quê? Para bebida, para sexo, para jogo de cartas, entendeu? Você vê várias histórias aí também de reganho de peso. 60% das bariátricas reganham peso nos primeiros 5 anos. Fora a questão da falta de absorção de vitaminas. Então, você acaba gerando outros problemas. Você acaba tendo, eu acredito que, mais malefícios. Então, se você conscientiza bem seus pacientes
com a questão da ferramenta que a gente tem de ouro hoje, que é a tirzepatida, que é a semaglutida, eu acredito que seja muito mais vantajoso a longo prazo, né? E hoje a gente trabalha o quê? Muito a longevidade e a vitalidade do paciente. Então acaba sendo muito mais favorável utilizar as canetas ao invés da cirurgia bariátrica. Então é aquilo. A cirurgia bariátrica, infelizmente, ela tá para acabar. São ali nas obesidades mórbidas que realmente não tem jeito, que já tentou as canetas, mas hoje, de fato, passa aí, a gente atende, pelo menos, passa mais de 80, 90 pacientes particulares lá na clínica e, cara, é o que eu falei, não temos resultados negativos com as canetas. Você utilizando a metodologia de ouvir o paciente, de flexibilizar o tratamento, de dar o que realmente ele precisa, de saber conduzir o que ele precisa fazer no dia a dia dele, cara, é ouro. Não precisa mais da bariátrica. E efeito rebote é possível nesse caso? O que acontece, de fato, é que a obesidade é uma doença crônica, né? Como se fosse uma hipertensão, uma diabetes mellitus tipo 1. Então, sendo uma doença crônica, afeta muito o sistema nervoso central. Hoje a gente vê polimorfismos de genes que estão presentes na obesidade e que o paciente, então, ele vai ser obeso para sempre. O que acontece quando eu emagreço é que você vira um obeso magro, só que a sua mentalidade, a sua genética é de obeso. Então hoje, eu até falo nas redes sociais que não é para você se vangloriar e ficar dando alta para o seu paciente que é obeso de fato, que sempre brigou com a balança. Porque esse paciente ele vai se perder, ele vai voltar ao peso que ele estava. E você deixando um paciente obeso, ele tem risco cardiovascular, ele tem risco demencial, ele tem risco de hipogonadismo. Hoje a gente tem a síndrome de MOSH, que é a baixa produção de testosterona oriundo à obesidade. Então, eu falo que não pode dar alta. Os meus pacientes me conhecem bem e sabem que de 2 em 2, de 3 em 3 meses, eles estão voltando para a clínica. Por quê? O obeso ele virou magro, ele ficou um obeso magro. Só que a mentalidade dele não muda. Entendeu? E se ele desvincula, se ele não tem esse compromisso, ele acaba tendo o rebote. Entendeu? Então o rebote, de fato, ele existe, mas para alguns pacientes, entendeu? Às vezes é só um desleixo mesmo, às vezes o paciente ele não tem esses polimorfismos. Então cabe também ao profissional capacitado ali saber diferenciar os fenótipos, né? Os fenótipos é as características ali dos pacientes para que ele consiga ser mais assertivo na conduta dele. Bom, a genética, pelo que você tem falado assim, tem algumas pessoas têm mais facilidade de engordar e outras mais facilidade de emagrecer ou permanecer magro, né? Então existe essa questão mesmo, genética. Existe. E hoje até a gente está com a parceria com o Laboratório Marcelini, que a gente faz essa análise da genética do paciente, em que a gente vê se o paciente ele tem polimorfismo para obesidade, se ele tem uma resistência maior à insulina, que é um hormônio muito importante, que tem relação com a síndrome metabólica. E a gente conseguindo, eu acho que essas tecnologias veio muito para somar, porque a gente consegue dar dados para o paciente, né? Então a gente tendo a ferramenta, o paciente tendo a ferramenta e conseguindo enxergar, o nível de conscientização dele muda. E é isso, eu acredito que é aí que muda o jogo. Quando o paciente ele tem esse nível de conscientização, pô, eu tenho polimorfismo, cara, eu não posso pecar à noite então, porque eu tenho uma resistência insulínica. Então eu vou ficar mais tranquilo mesmo, vou começar a comer menos de noite, vou começar a comer menos carboidrato, porque eu tenho uma resistência insulínica. Por quê? Você criou um nível de consciência no seu paciente. Só que isso tá bem defasado, né? Porque é aquilo que a gente voltou a falar no início. Hoje as análises são muito rasas, né? Hoje você vai em cada esquina aí e tem um cara querendo emagrecer você, entendeu? Só que com protocolos que ele aprendeu no final de semana, sem ao menos nem saber o mecanismo de ação daquela medicação que ele está passando para você. Teve algum paciente que o doutor atendeu assim e depois o doutor falou assim, pô, é por isso que eu faço o que eu faço? Aquela sensação... Cara, já vem um já, né? Já vem dois, assim. Uma foi uma senhora, dona Aparecida, que, cara, ela chegou de verdade com uns 14 medicamentos. Entendeu? E o que eu vi? Que o aquário dela tava sujo. E quando eu falo que o aquário tava sujo, é que a rotina dela tava toda inversa, entendeu? Tudo que não podia fazer, ela tava fazendo.
E aí ela passava por vários profissionais, só que os profissionais especialistas cuidavam só do umbigo deles. Entendeu? Então era medicação atrás de medicação. Querendo o quê? Só tapar o sol com a peneira. Mas não de fato vendo a rotina dela. Vendo se ela fazia atividade física, que horas que ela dorme, como que ela se alimenta, ela ingere muito carboidrato, ela tem uma compulsão, como que é a relação comportamental dela frente à comida. Então é aquilo que a gente estava falando também. Às vezes as pessoas não fazem o básico, não analisam o básico. E aí que eu falo que o aquário está sujo. Quando o aquário está sujo, eu posso ter diversas doenças, eu posso ter uma ansiedade, eu posso ter uma compulsão, mas por quê? Eu não limpei meu aquário. Quando eu comecei a limpar o aquário dela, ela entendeu, ela teve esse nível de consciência que a atividade física é inegociável, que ela tem que dormir cedo, que ela tem que parar de comer doce, que ela tem que parar de comer carboidrato muito à noite, isso gera um ciclo vicioso, ela começou a desvincular da medicação. E sabe o que eu entrei, que a gente estava falando? Com o canabidiol. Entrei com o canabidiol e falei, a gente vai desmamando todas essas medicações psiquiátricas suas. Hoje tem vários psiquiatras que me odeiam, por conta do canabidiol. Por quê? Eu assumo, se eu vejo que pode ser da minha competência ali assumir a responsabilidade para tentar o desmame, eu assumo. Inclusive da minha mãe eu desmamei estalopram, das minhas tias eu desmamei desvenlafaxina, entendeu? Por que não? Fazendo essa transposição para uma medicação mais orgânica, entendeu? Um caso foi esse, porque a gente reduziu muito o peso dela, melhorou a questão da ansiedade dela e somente com muita orientação. Isso que eu falo, o médico ele tem que saber ouvir. Esse negócio de, consulta de 20, de 10 minutos, cara, ele não tá ouvindo nada. Ele só tá protocolando, ele só tá prescrevendo. Às vezes a melhor prescrição sua é sua orientação. E a canabidiol, um tema controverso, mal interpretado. O doutor acabou de relatar aí. Como que é para quebrar essas barreiras ali no atendimento? Então, as pessoas hoje, tem pessoas que têm preconceito, né, que acham que o canabidiol é igual a maconha, mas não é. De fato, basicamente o que diferencia é a concentração dos canabinoides. A terapia com cannabis medicinal, ela tem uma alta concentração de CBD, que é o principal canabinoide, e é ali o vetor principal do tratamento, e tem uma baixa concentração de THC, até 0,3%. E a maconha recreativa, ela tem uma alta concentração de THC. Como, entre aspas, o THC sendo o vilão do negócio. Por quê? O THC ele pode causar psicose, ele pode causar alucinação, mas o que diferencia da terapia dele é o quê? A dose. Né? O que diferencia o medicamento da terapêutica do veneno é a dose. O THC é a mesma coisa. Ele passa a ser vilão numa dose muito exacerbada. E é a grande diferença do canabidiol com a maconha recreativa. Então não tem nada a ver, entendeu? E quando a gente adentra para o mundo do canabidiol, vocês vão ver que eu tenho diversas apresentações. Eu tenho o full spectrum, que são todos os canabinoides. Então eu tenho o CBD, o CBG, CBN, CBC. Hoje eu tenho o THCV, eu tenho o CBDV. Então assim, eu tenho um mundo de canabinoides que possam ser estudados. E o full spectrum, ele tem todos os canabinoides. E aí ele é melhor por quê? Porque ele tem o efeito de comitiva, ele tem o efeito entourage que a gente chama. Que é o quê? A potência, né? Ele tem um efeito sinérgico de todos os canabinoides, fazendo com que eu consiga fazer doses baixas da terapia medicinal. E aí depois eu tenho o broad spectrum, que é todos os canabinoides menos o THC, e eu tenho o CBD isolado, que é para os atletas. Né? Os atletas eles se beneficiam muito por quê também? O CBD ele é um baita de um coadjuvante para dores crônicas, para recuperação muscular, para melhora do sono. Ele age ali no hormônio corticotropina, regulando a arquitetura do sono, fazendo com que você busque mais os sonos das ondas lentas profundas, que é o sono que de fato vai te recuperar e vai consolidar sua memória. Então assim, ele é desculpa o termo, mas é um puta de um coadjuvante. Né? Eu brinco com os pacientes, brinco também nas palestras que eu dou, que ele é um game changer na vida do paciente. Às vezes você só precisava de um canabidiol para desmamar as outras medicações, orientações, um plano alimentar, orientação de atividade física. Então ele entra como um coadjuvante muito, muito interessante em várias terapias. Fibromialgia, artrite. Por quê? Todas essas doenças são inflamatórias. E falando um pouquinho mais, adentrando um pouquinho mais do canabidiol, ele age no sistema endocannabinoide. Esse sistema eu tenho, você tem. É como se fosse ele é como se fosse o regente da orquestra, entendeu? E ele ministra todos os outros sistemas nossos.
Então, sistema pancreático, testicular, cognitivo, vascular. E aí ele faz a manutenção, ele faz o equilíbrio, ele te dá a homeostase. Por isso, se você não tem, de fato, uma disfunção orgânica exacerbada, ele pode entrar como monoterapia também. Mas, na grande maioria das vezes, ele entra como um coadjuvante, como uma terapia secundária, né, como uma terapia de ajuste, que faz com que você tome menos a medicação principal. Entendeu? Mas um exemplo meu mesmo. Eu sempre fui atleta a minha vida inteira, nadei por 18 anos, crossfit, fui para brasileiro. Sofria de muitas dores crônicas, que alta performance é porrada, né? Não tem como. O doutor é atleta de alta performance, né? Cara, hoje não mais, mas ainda me sinto. Entendeu? E utilizo o canabidiol como... Natação. Natação, fui de natação, né? Hoje eu dei uma enjoada na natação, pratiquei o crossfit por 6 anos, cheguei a ser 44 do Brasil. Aí hoje tô mais tranquilo, porque assim, fiz essa transposição também para a vida mais empresarial, para a vida médica, e não tem como, às vezes, a gente abraçar o mundo, né? Mas, voltando, o canabidiol foi um baita de um coadjuvante ali para minha recuperação. Eu durmo muito bem. Hoje, assim, deixar os 5 minutos eu capoto, entendeu? E eu acredito que foi isso. Eu usei o canabidiol por muito tempo. Então, aquele estado de ansiedade que a gente tem, estado de estresse que a gente tem, ele ameniza muito, né? Assim, não vou adentrar profundamente a todos os mecanismos de ação, até se alguém ficar com alguma dúvida, quiser mandar um direct, trocar uma ideia, eu tenho uma área de membros, tá? Com toda a explicação, com um e-book interativo, que dá para vocês entenderem muito mais sobre e aonde ele age, por que faz sentido ele tá atuando aí em várias patologias. Curiosidade, ele vicia, é fácil depois de parar, como que é? Muita boa, belíssima pergunta. Porque a gente, pô, canabidiol vai viciar, vou ficar dependente da droga, né? Tem também o Venvance, né, que não sei, o pessoal fala que tem um... O Venvance é o hack, né? Que tem um parecido com a cocaína, mas não sei se tem alguma coisa a ver. Cara, vamos lá, ó. O canabidiol, ele não vicia, tá? Você não é um tarja preta, não é um Rivotril, não é um Pax, não é um Zopidem, não é. O que a pessoa sente, de fato, é uma leve indução do sono, tá? E na hora que você acorda, parece que realmente você descansou. Os feedbacks mais frequentes que eu tenho é isso. Caramba, Doc, realmente, velho, parece que eu entrei num sono profundo. Dormi gostoso. Outro dia eu recebi um paciente que ele foi com a esposa falou assim, para de dar isso pra ele. Então, assim, realmente a gente sabe que funciona o negócio, entendeu? E voltando no Venvance, o Venvance, ele tanto inibe a recaptação de dopamina, né? Destrinchando o mecanismo de ação do Venvance. O que é o Venvance? É a lisdexanfetamina, né? Apresentação de 30, 50 e 70 miligramas. E qual que é o mecanismo de ação? Ele faz a inibição de recaptação de dopamina, então você tem mais dopamina na sua fenda sináptica, e quem não quer dopamina, né? E ele também tem uma produção de dopamina, mesmo pequeno, mas ele produz uma dopamina. Então, por que vicia? Porque é dopaminérgico. Por duplo mecanismo de ação, tanto na inibição de recaptação da fenda sináptica, quanto numa pequena produção de dopamina. E a pessoa, só que já tem estudos também, eu tenho um estudo, se eu não me engano, de 2022, que colocaram pacientes que não tinham indicação do uso, né? Porque a indicação do uso do Venvance é para quem tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, né? Comprovado que tem que ser diagnosticado quando criança, que hoje todo mundo tem TDAH, né? Hoje você vai numa metade da roda, eu tenho TDAH, eu também, então todo mundo tem TDAH. Mas ninguém foi diagnosticado. A metade é lorota para ficar usando isso aí. E nesse estudo, eles viram esses pacientes que não precisavam do Venvance, que eles não eram diagnosticados com TDAH, e colocaram eles para a produção diária, para os afazeres do dia a dia. Colocaram eles com o Venvance e depois cruzaram eles sem utilizar o Venvance, para ver se eles produziam mais mesmo, se era de fato um hack. E qual que foi a conclusão desse estudo? Cara, eu achei brilhante, muito interessante. Eles produziram a mesma coisa, só que a sensação de produção foi muito maior. Entendeu? Então, assim, aquela sensação de prazer, o que é? A sensação de hipermotivação. Mas a motivação não quer dizer resultado, não quer dizer que você concluiu sua tarefa. Entendeu? Hoje, o que a gente vê muito? O cara que está hipermotivado, ele abre 30 telas de computador, ele não termina nenhuma. Então é isso que eles viram, que o estado de motivação, o estado quase que maníaco que o paciente ele se encontra ali,
é a emoção que ele passa. Só que, de fato, ele não produziu mais. Ele produziu a mesma coisa. Entendeu? Então, ali, através desse estudo também que eu orientei, eu tinha alguns pacientes que diziam ter TDAH, mas que, pela conversa, pelo contexto, pela anamnese, eu via que, cara, não era. Ele estava usando aquilo como um alicerce, entendeu? Porque tira sono, porque você fica mais motivado, só que esse medicamento ele vai sofrer no taquifilaxia também. E o que acontece? Você vai precisando de cada vez mais. Chega uma hora que os 70 não faz efeito em você. Entendeu? Bela consulta aqui. O senhor acha que o futuro da medicina pessoalizada é o que está tendo agora? É inevitável? Cara, todo mundo quer exclusividade. Né? Todo mundo quer exclusividade, quer um respaldo de segurança, quer ser pego no colo, quer um resultado efetivo, quer um resultado mais imediato. Então a medicina personalizada com certeza é o futuro. Quem não está mirando a medicina personalizada vai ficar para trás. Né? Aquela premissa que o médico ganha dinheiro, hoje acabou. Né? Porque um plantão ele paga o quê? R$1.000, R$1.200. Então o médico ele atende por hora ali 10, 20, 30 pacientes. Cara, quanto que está saindo a consulta do médico? Entendeu? Então por isso que a medicina personalizada é sim o profissional que vai ter grande destaque. Os profissionais que vão ser bem-sucedidos. E eu acho que em qualquer área. Por quê? Você pega uma agência de marketing também. Eu quero uma agência personalizada para mim. Eu não quero uma agência engessada. E hoje é uma grande dor dos profissionais médicos. As agências estão muito engessadas. Às vezes, por uma análise rasa, a agência ela não tem a expertise ali, falta mão de obra qualificada de uma análise mais profunda. Fazer uma engenharia reversa dos porquês. Né? Então você chega numa agência, parece que é um Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, vamos trabalhar emagrecimento esse mês. Vamos trabalhar terapia de hormonal esse mês. Mas por quê? Qual que é a estratégia por trás disso? Então eu acredito assim que todas as profissões, quanto mais personalizadas forem, mais você vai ter destaque no seu meio. Então não só a medicina. Não, eu ia perguntar do sistema público de saúde, o que você vê? Se está ultrapassado, está precisando de alguma... Cara, no papel ele é muito bom. Né? No papel ele é muito bom. No papel parece ser muito evoluído. Mas na prática ele não funciona como tá ali catalogado no papel. E eu acredito que é por conta de falta de mão de obra qualificada, questão cultural, até igual a gente falando das canetas. Pô, aonde já se viu uma medicação que pode dar uma pancreatite, que pode dar uma sobrecarga hepática, você vender sem receita? Então já começa desde aí, né? Eu acho que assim, a cultura da política também tem que ser muito, muito desenvolvida ali. Né? Mudar a cabeça, mudar a cultura da política para que a gente consiga arrumar desde as origens. Mas é um trabalho, né, que demanda muito, né? É o tamanho do Brasil. É aquele ditado, né? De louco e médico, todo mundo tem um pouco. Isso aí também é ruim, né? Que a pessoa se automedica, né? Não sabe nem o que tá fazendo. Não sabe, e não sabe os riscos, né? Igual eu falei, hoje, você vai na farmácia, tem Monjaro, doutor, na farmácia. Tá, mas o que você vai fazer? Tem de 2,5 e 5 miligramas, são as doses são fixas. Eu falei, cara, mas você sabe qual hora que eu vou mudar para 5? Porque de 2,5 para 5 eu tô dobrando a dose. Será que é pertinente eu dobrar a dose de uma semana para outra? E os exames também, né? Exato. Como tá os exames dessa pessoa? Exatamente. Então, assim, a galera confunde. É um barato que sai caro, eu falo. Eu tive 2 pacientes que se aventuraram e retornaram. Por quê? Falaram que o Monjaro da farmácia era falsificado. Falei, claro que não. É porque você fazia 7,5, você estava utilizando 5. E isso eu falei para você desde o começo. Só que você quis o quê? Economizar. E aí o barato sai caro. Porque aí, em 4 semanas ele reganhou 2 quilos. Ou seja, ele gastou 2,5 pau na farmácia, deu 4 tiros de 5 miligramas e não fez efeito, ele ganhou 2 quilos. Então, assim, não é falta de orientação, entendeu? Mas, às vezes, a pessoa não está preparada para a conversa, né? E acha que o ser humano é assim, né? Ele quer ver benefício em tudo. E rápido, né? E rápido. E nem sempre acontece isso. Hoje, um sonho que o doutor tem em relação à medicina que o doutor pratica, qual que é? Cara, eu viso muito a questão ali da conscientização, né? Então, assim, hoje, todo mundo que passa por mim, todo mundo que tem um meio contato comigo, eu gosto de implementar muito essa questão da alta performance. E por que eu falo isso? Porque eu acho que tudo na vida, quando a gente
performa bem, a gente consegue extrair as melhores coisas da vida, entendeu? Então, assim, um sonho que eu tenho é conseguir passar esse nível de conscientização de que não para ser como o Guilherme, não para ser como meus cases, mas assim, pô, se você chutar lá no alto, você vai conseguir ser metade, cara. Então você já vai conseguir se diferenciar no seu meio, entendeu? Então, assim, um sonho que eu tenho é passar esse nível de conscientização, de produção, de execução, de parar de procrastinação. Isso tudo tá linkado tudo ao que eu ofereço, né? E sem saúde, que é o pilar principal para que você consiga performar de uma forma benéfica, você não consegue, você não tem essa performance, né? Você acaba ficando aquém do que você poderia produzir, do que você poderia extrair de você. Entendeu? Então eu acredito que esse é o meu grande sonho e tá linkado com muitas vertentes, né? Porque o cara que performa, dificilmente o cara que performa ali, você vai ver um cara gordo, você vai ver um cara que, pô, tá obeso. Então, pega emagrecimento, pega que os hormônios estão bons, que as vitaminas do cara estão boas. Então eu acho que assim, é um emaranhado de coisas ali que a gente abriga quando você consegue conscientizar o público de uma performance boa. O maior patrimônio, né, da pessoa é a saúde, né? Infelizmente a gente já está indo finalmente. Você vai aplicar o quadro nele que nós temos aqui? Você vai fazer esse momento? É o momento... que você fugiu da bancada nossa aqui, né, Célio? Agora é o momento choque de consciência. É o momento em que nós trazemos aqui para os convidados qual foi o divisor de águas na sua vida, que deu um choque de consciência que você fala assim, nossa, eu sou um antes desse momento e outro depois desse momento. Aquilo ali mudou, abriu minha mente, mudou minha vida. Cara, eu acredito que eu não tive essa virada. Eu acho assim, a virada de chave minha foi quando eu decidi estudar. Como eu vim do esporte, eu sempre fui muito disciplinado e comprometido e resiliente. A partir do momento que eu consegui fazer essa transposição dos treinos, da atividade física, da natação para os estudos, foi quando startou a coisa, entendeu? Igual, uma coisa que até, pô, eu era fissurado em futebol. Eu chorava pelo Corinthians. Cara, hoje eu não acompanho nada de Deve futebol. Deve ter chorado muito, hein? Então, assim, mas por quê? Você vai perdendo interesse e vai abrigando interesse em outras coisas. E então, assim, toda disciplina, comprometimento, resiliência, constância, eu consegui fazer essa transposição para os estudos. E foi, eu acredito que a virada de chave que eu falei, cara, parece que eu não sou mais o mesmo, entendeu? E aí você começa a adquirir conhecimento, você começa a adquirir oportunidade, as portas começam a se abrir para você. Então eu acredito que assim, e vai muito de encontro com a questão da alta performance, né? Só que as pessoas confundem. Hoje, o que eu vejo na geração de muita reclamação? Que o cara, ele quer fazer aquilo, ele quer ser escravo do humor dele. E já dizia Kant, né? Que liberdade é fazer aquilo que você não quer, senão você vai ser eternamente escravo do seu humor. E é isso que as pessoas não entendem. Enquanto você fazer só aquilo que te agrada, você está sendo escravo do seu humor. E você não vai chegar onde você quer. Tem que ter disciplina, né? Exato. E isso tem estudo também. Quanto mais coisas difíceis que eu não quero fazer na minha vida, que eu falo, cara, eu não quero fazer aquilo, mas eu vou fazer, eu fortifico o meu córtex pré-frontal. Que é o quê? O principal órgão de tomada de decisão, de poder de tomada de decisão. Entendeu? E isso tá linkado à alta performance também. Tem que começar, né? Mesmo não querendo, tomando atitude, né? Exato. Cara, e você ter atitude, a atitude, ela te posiciona, né? Ela te abre portas. Então tem que falar, tem que se posicionar. Não pode parar, né? Porque é aquilo que a gente tava falando também. Pô, se você parar, você é atropelado. Entendeu? Então eu acredito que a virada de chave foi aí e depois as portas foram abrindo, a ambiência, o ecossistema que eu fui convivendo, eu acho que foi me fortificando cada vez mais e elevando esse nível de consciência que eu acho que todo mundo precisava ter. Então foi mais ou menos assim a história. Bacana, é importante trazer esse momento reflexivo é acessível quando se tem a consciência, caminhos que talvez a pessoa ache que está tão distante, é igual o doutor falou, traz uma reflexão no atendimento
personalizado, pessoalizado, não sei qual o termo que a pessoa queira utilizar. Mas às vezes é um mudar de postura, o doutor leva ali em alta performance, o resultado é prático, Sim. da constância e colhe bons frutos, né? Exato. Quem seria duas pessoas que o doutor acredita que compartilharia aqui linhas conscientes na nossa bancada? E é importante trazer, assim como o doutor está trazendo à nossa audiência essa informação que de bate-pronto é fantástica. Muitas pessoas que consomem nosso conteúdo vão gostar exatamente desse tema, saúde, responsabilidade. O Digo também, foi o Digo que eu acho que falou, comentou alguma coisa do doutor estar aqui também, doutor. Uhum. Ele fez pitch estar aqui. Quem Legal. seria uma pessoa que, vem à mente assim, elevar a consciência em temas que às vezes são. Bom, o doutor colocou aqui um tema do canabidiol muito importante para nós. Uhum. A audiência foi alimentada com uma informação precisa. Tem alguém em mente assim? Cara, vem alguém em mente que tá no meu ecossistema, que tem aprendido muito com ele, que tem elevado meu nível de consciência, que é o Emerton. Tá? É um cara, hoje é meu sócio, é meu estrategista, então é um cara assim que eu me inspiro muito e que pode agregar muito valor aqui para vocês, para todos os telespectadores aí e elevar ainda mais o nível de consciência. Assim, é um cara que tem uma análise muito profunda dos porquês da engenharia reversa, do porquê que acontece aquilo. Então, assim, é um cara que realmente faz você aprender a pensar. É o que eu vejo que está faltando muito hoje em dia. As pessoas são muito imediatistas e às vezes atropelam algumas informações sem saber o porquê das coisas e acabam tendo um resultado totalmente que ela não queria, né? Um resultado ruim. Maravilha. Já fica aqui então o nosso convite. Doutor, ele é médico também? Não, o Emerton ele é estrategista. Estrategista. Isso. Bacana. Estrategista. Então fica o convite aqui aberto a ele. A nossa bancada está bate pronto aberto aqui para elevar esse nível de consciência nesse tema estrategista. Vocês vão se arrepender do convite que fizeram. Ah, é? Peso, hein? Peso, hein, Emerton? Peso pra você, viu? Conclua, Renan. Ah, rapaz, eu tô pensando aqui, falando, cara, não posso ir embora sem fazer essa pergunta, porque eu vou me arrepender, cara. Eu sei que já passou o momento, mas eu queria perguntar sobre a dieta low carb. Tem dieta que é saudável? Ou tem dieta que é prejudicial à saúde? A pessoa fala assim, vou comer só proteína, gordura. Diz que não engorda, mas será que ela tá tendo uma alimentação saudável? Então, a melhor resposta para você depende de qual contexto, depende de qual paciente, né? Eu, particularmente, gosto muito. A maioria dos pacientes que passam comigo, a gente tem estratégia ali, hoje eu tenho uma equipe de nutricionista comigo, passam a fazer a dieta low carb, tá? E o porquê da low carb? A low carb, ela é baixa em carboidrato, até 30, 35% ali a gente trabalha na low carb de carboidrato, 30 de proteína, 35 de proteína e o resto de gordura, né? E no déficit calórico. Eu colocando mais gordura para o paciente, consequentemente, o sistema energético do paciente, ele acaba entendendo que ele precisa retirar energia do macronutriente majoritário que eu estou dando para ele. Que no caso é o quê? A gordura. Então ele acaba queimando mais gordura. Ele acaba entendendo que ele precisa queimar aquele substrato. E aí, de fato, isso acaba acontecendo como uma reeducação e acaba consolidando no paciente. E aí o acúmulo de gordura acaba ficando menor. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica para quem está assistindo, é que a dieta low carb realmente funciona na maioria dos casos. Dieta cetogênica já é muita gordura, entendeu? Às vezes o paciente ele acaba sofrendo muito, eu tenho um aumento de cortisol, eu tenho um estresse ali gerado, eu acabo tendo disfunção celular, então já não indico muito. Depende. É cabível? Em alguns contextos. Quando o paciente está muito inflexível metabolicamente, não curte muito carboidrato, beleza. Mas a dieta majoritária que eu indico para todo mundo, para fazer com o déficit calórico, para fazer com que o seu corpo ele aprenda a tirar a energia da gordura, é a low carb. Top. Maravilha. Doutor, qual que é a conclusão final desse bate-papo que o doutor pode
colocar para a gente. E um recado para nossa audiência aí, uma orientação ou uma informação que às vezes é importante e acabou não trazendo aqui ainda, para fazer o encerramento dessa prosa nossa. Cara, acho que o recado que eu deixo aqui é que as pessoas têm que começar a fazer uma atividade física, né? Assim, porque a base majoritária de qualquer tratamento é a atividade física, é um plano alimentar e é o descanso. Então começa se movimentando. Por quê? A gente sabe que um corpo parado, ele acelera a progressão e o risco de doença. Então começa se movimentando. É essa frase que eu sempre deixo ali para os telespectadores, porque não depende de ninguém, só depende dela. Então começa a se movimentar, né? Que assim você desacelera a progressão de qualquer risco de doença. Maravilha. Hoje a gente entendeu que o hormônio não é somente sobre estética, mas sobre saúde, energia e propósito. E a medicina do futuro é aquela que ouve, entende e trata o indivíduo, não só os sintomas. Obrigado, Dr. Guilherme Queda, por nos guiar por esse caminho de consciência e transformação. E importante aqui esse depoimento testemunhal aqui, trouxe tão claro, bem consciente aqui para todos nós. Eu que agradeço aí o convite e espero contribuir por mais conhecimentos aí nos próximos episódios e que minha indicação seja muito válida para vocês. Maravilha. Obrigado, doutor. E continue com esse belo trabalho aí de informação. E será um prazer tê-lo de volta aqui, né, Roberto? Em vários temas aí. Vários temas. Vindouros aí para abordar. Com certeza estarei. Elevar a consciência. Fazer o retorno. Vambora. E você que ouviu até aqui, compartilha esse episódio com quem precisa sair do cansaço crônico e recuperar o brilho nos olhos. Curta, comenta, compartilhe. E eu sempre falo, de forma consciente você entra e sai de qualquer lugar sem ficar refém de nada. Doutor, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês. Renan, obrigado pelo compartilhar. Você escapou, mas você voltou, né? Curta, comenta, compartilha. Boa, boa! Top, show!